Fala galera, beleza? Estamos aqui diretamente dos laboratórios do Rio Grande do Sul, da WR Kits, com meu pai Pio Rambo, E aí, meu primeiro mestre de eletrônica. com Eu muito quero orgulho. lembrar a todos que estamos com o incrível curso Eletrônica do Zero, que ele ministra, está em promoção, 50% de desconto e acesso vitalício. Eu deixo o link para você acessar, conhecer todo o conteúdo e investir no seu conhecimento. E esse vídeo aqui, para um vídeo extra para vocês do canal, é para contar a história que muitos têm a curiosidade de saber como eu comecei a aprender eletrônica do zero. Então eu passo a palavra para o meu pai aqui. Como é que foi esse início? Olá a todos, pois aquilo ali foi muito interessante por um fato muito inusitado que aconteceu. O Wagner ele tinha a idade mais ou menos da altura de uma mesa de reparo e eu tinha tomadeira na frente instalada para fazer as conexões, os aparelhos e equipamentos que tinha em conserto. E numa das tomadas, então, bem em cima na mesa tinha um capacitor eletrolítico. Não me lembro a tensão nem a capacidade dele, Também mas não lembro. ele tinha os dois terminais. E o Wagner, curioso que era, tu tinhas uns 4 anos, uma coisa assim, era uma criança pequena. Chegou, olhou aquele capacitor na frente da tomada, viu os dois furinhos da tomada, pegou o capacitor e puf! Na hora deu aquela Primeiro explosão. experimento. Primeiro experimento eletrônico foi assim uma sensação. Ele chegou branco, que nem eu estava atendendo um cliente no balcão, e eu escutei o estouro, logo fui ver, estava ele branquinho com o que tinha acontecido. O capacitor voou longe, explodiu, a sorte que não ficou na mão, podia ter queimado. É, eu acho que eu Porque não me machuquei, não não, me não, lembro. tu encostasse ele na tensão, pô, um capacitor pequeno, uma corrente, Na rede hora de já, 220 volts, na hora explodiu, voou longe, né? sim. E aquilo ali, eu acho que dali já veio aquele sentimento aguçado para ter a ideia de como isso podia ter acontecido. Por que que Aquilo, aconteceu por que aquilo? aconteceu. E aí sempre vinhas na oficina e sempre perguntavas as coisas que eu estava fazendo, para que serve isso, e por que tem essa cor, e por que isso tem essas listrinhas. E eu dizia assim, não, quando for maior nós vamos começar, tu vais desmontar placas de circuito, e na desmontagem dessas placas de circuito eu vou começar a te mostrar por que tem essas listrinhas e qual é a finalidade de cada uma. E a gente foi indo, tu ganhasse a tua mesa de reparo, verde papagaio, a cor dela, Tem aquela foto até hoje, já até postei hoje. De inclusive. repente, na hora da edição do vídeo, tu coloca ela lá em cima. É, se eu É, encontrar eu boto lá é. pro pessoal ver. E aí o procedimento inicial, como vou fazer esse piá aprender a trabalhar com eletrônica? Bom, primeiro tem que saber usar o soldador. Dei um soldador para ele, ensinei como usar ele sem se machucar, tinha 10 anos na época. Sim, No dia que completou 10 anos, abril de 97 tá aí lá. estava lá sentado na mesa, no primeiro sábado depois, para Sim, trabalhar. E ele começou a se dedicar a isso, ele dessoldava os componentes reutilizáveis das placas, naquela época era vantagem fazer isso. Hoje sim, em dia tu compras um pacote de componentes por alguns centavos, mas na época tudo era caro. sim. E então, para catalogar, tu tinhas que saber o que cada componente era e o que cada componente valia naquele modo como ele era representado. E foi indo e a partir dali tu fosse aprendendo e cada vez um pouco mais, até que um dia tu fizesse o primeiro concerto. Te lembra a primeira coisa que tu consertaste? Não me lembro, honestamente, Não te já lembra? faz Eu muito tempo. te, eu te dei um radinho portátil, daqueles pequenininhos e 2 pilhas Mitsubishi, que tinha uma bobina em cima de fio enrolado para receber ondas médias, e ali tinha um fio que estava arrebentado. O cliente tinha deixado o rádio cair e na queda, então, aquele tranco arrebentou o fio. E aí eu perguntei para ti, como é que tu achas que tem que ser ligado esse fio? Aí tu começaste a olhar, ficou olhando a plaquinha ali,
tá difícil. Eu disse, olha bem, para ver se não sobrou um pouquinho, porque tinha sobrado um pouco do fio na hora de arrebentar, se não sobrou um pouquinho em algum desses pontos de solda. Aí tu olhaste de novo, é aqui? Eu disse, é aí, ó, viu? Aprendeu. E aí eu te ensinei a soldar e aquela glória, ao ligar aquele radinho funcionando, meu Deus do Fazer céu. funcionar de novo. Né? É, fazer funcionar de novo, aí foi a glória. E a partir dali, então, primeiro tu, durante eu acho que um meio ano só, arrumasse radinho portátil. Para Sim. ir aos poucos elevando o nível, depois nós começamos a pegar como é que se chama, os videocassetes e os outros equipamentos que começaram a surgir na época e eu comecei a acumular muito serviço, eu comecei a passar toda a parte de áudio para ti, 3 em 1, Sim. tocar discos, gravadores, microsystems, rádio de carro. Rádio de carro, ó, vou dar um spoiler, rádio de carro ele odiava consertar. Mas tinha que fazer. Odiava, né? Não sei por quê. Não gostava. Mas tu gostas tanto de ouvir música no carro, sem o rádio, não tem. Hoje em dia tá mais prático, é embutido ali, acabou, né? Com certeza, hoje em dia é... Outra época. Outra época, mas naquela época era chato, era tudo muito apertado. Te lembra que aqueles rádios TKR japoneses pegavam, tiravam... Tu nunca mais conseguia montar de volta igual. Acho que era por isso, era uma engenharia absurda ali, tudo... Ainda mais quando tinha um toca-fitas embutido ali... Comia a fita, toda... passava um trabalho, passava uma tarde inteira arrumando aquele toca-fitas, deixando ele tinindo, aí botava a fita, pronto. Era bem, comia a fita. Bem difícil, eu acho que era por causa disso. Aí eu vi que tu te irritavas muito para fazer concerto, eu disse, não, passa de volta, rádio de carro eu arrumo. Mas o dial de rádio de carro tu continuou fazendo, eu só fazia parte... mecânica e eletrônica, né? Sim. E foi indo, foi crescendo, começou cada vez mais interessado e então aconteceu que apareceu a oportunidade de fazer uma prova no Liberato Salzano Vieira da Cunha, que é uma escola técnica que tem aqui perto, não tão perto, 30 quilômetros. Sim. E tu fosse fazer a prova... E a tua maior desilusão foi que tu não passasse na prova. Não entrei. Não entrou. Exato. E o teu colega, o outro Wagner, que a gente via que não tinha know-how nenhum, passou na prova. A prova não era sobre eletrônica, né? Eram outras questões. Mas e aí tu dissesse agora, de birra, eu vou fazer faculdade de engenharia eletrônica. Então tá, quer fazer, vamos lá. E fez... Está aí formado. Aqui estamos, muitas décadas de estudos e sempre procurando aprender mais, né? Essa é a história desse indivíduo aí que começou pequenininho, botando um curto-circuito num capacitor para chegar no ponto que está hoje. Isso é muito bacana. Então, agradeço aí. Em uma outra oportunidade a gente vai falar da tua história daí. Sim, tem Comentem aqui embaixo já se vocês querem saber, aí tem bastante coisa. Verdade. E isso aí eu tento passar através desse humor, dessa simplicidade, desse modo bem natural de explicar as coisas para você fazer a eletrônica do zero, o curso que nós estamos ministrando. Que é muito objetivo, prático, para qualquer um assimilar e não importa a idade. Não tem nenhuma fórmula. Tem muita gente que não entra num curso pensando, vou ter que fazer um monte de cálculos e fórmulas. Não tem nenhuma fórmula. É para colocar você na área, se interessar cada vez mais. As fórmulas vai aprender depois que souber o básico. Exatamente. Então, agradeço a atenção de todos aí. Comentem bastante aqui embaixo o que acharam da história. Obrigado, pai. Obrigado, Guilherme. Nosso outro Guilherme está aí filmando. Obrigado. Valeu, até mais. Um abração.